Eu não vou dizer a vocês que eu nunca vi, mas eu posso, pelo menos, afirmar que acho que nos últimos 10 anos da minha vida, 15 anos, que eu consigo lembrar, eu nunca vi uma pessoa que se considerasse de fato racista, falasse eu sou racista. Talvez quando eu era criança, talvez isso existisse, de falar, de expressar, mas eu não me lembro, tá? Então eu não posso dizer que já ouvi. Eu já ouvi pessoas falando coisas racistas, mas dela mesma, assim, identificar, falar assim, eu não gosto de negro, eu acho o negro inferior. Eu nunca ouvi alguém falar isso. Assim, eu já ouvi falar, pessoas falam, eu não tenho atração física por negros, eu não tenho vontade de me relacionar com negros. Agora, eu nunca ouvi alguém falar que, sabe, racista no sentido do racismo que a gente ouve falar, que tem nos livros, de bater e de humilhar e de falar de fato que acha que não tem alma. Assim, isso eu nunca vi. Então, eu acho que a nossa sociedade ela evoluiu muito, no sentido de que o racismo que a gente vê nos livros era um racismo muito mais forte, muito mais... Então, do racismo científico, né? Então, as pessoas eram declaradamente racistas, cometiam atos racistas mesmo, de falar negro não entra na minha loja. Então, assim, era uma coisa muito... muito forte, né? Muito exagerada. E o racismo depois ele foi se tornando um xingamento. Chamar pessoas de palavras racistas, mas não era assim tão discriminatório no sentido de proibir. Porque assim, vocês podem falar, não tem médico negro, mas os negros não eram proibidos de estudar medicina. Só que era difícil de entrar porque é difícil de pobre virar médico. Assim, é muito difícil. Mesmo um pobre branco, tá? Que estudou em um colégio público, para ele passar em medicina é sempre... Porque nós sabemos, né, que a escola pública é uma escola muito defasada e o mesmo ensino que dá para branco dá para preto, dá para índio, dá para amarelo, e a capacidade das pessoas é a mesma. E eu não vejo, no sentido de passar no vestibular, que o branco pobre vai passar mais do que o preto pobre. A gente pode falar que existe um racismo na hora de você dar vaga, né, de emprego para uma pessoa. Aí na hora de você ver o currículo lá, você vai fazer a entrevista, eu vou preferir contratar o branco, porque eu gosto do branco, e vou contratar o preto, eu não gosto de preto. Aí você pode falar que tem racismo. Agora, você passar no vestibular, o vestibular ele não vai discriminar a sua cor. A sua nota não tem a ver com a sua cor se você estudou, né, na mesma instituição. E acho que a gente não precisa falar aqui que a capacidade mental de branco, negro, seja lá o que for, não tem nada a ver. Tem diferença, é toda a mesma coisa. O que interfere é a cultura. Então, a gente observa que não era proibido, mas era difícil, né? O que eu quero dizer com isso é que, por mais que a gente ache que o racismo ele é horrível hoje, que ele existe hoje e que é uma coisa assim, isso nunca vai acabar, eu acho que vai acabar, porque ele diminuiu muito mesmo. Muito, porque no Brasil, eu acho que comparando aos Estados Unidos, já sabemos que aqui é um lugar que não é tão racista quanto os Estados Unidos, né? O racismo no Brasil antes era uma coisa, hoje é outra. Hoje é uma coisa que a gente fala de racismo velado, a gente quer entrar dentro da mente da pessoa, do inconsciente, a gente fica procurando racismo linguístico, então a gente fica procurando reminiscências de racismo. Então o racismo ele está tão escondido que você tem que caçar ele, né? Assim, então você vai encontrar, que racismo existe.
É impossível algo histórico durante tanto tempo sumir assim no mapa. Não tem como. Mas, mesmo assim, acho que a gente conseguiu uma boa evolução. Isso me deixa otimista em relação ao futuro. E para justificar meu otimismo, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho conhecimento de um lugar do mundo onde os negros, os ex-escravizados, os africanos, descendentes de africanos, são tratados de maneira perfeita, da maneira ideal ou de melhor maneira que seja no Brasil. O pior que seja, tá? O pior que seja, porque nos Estados Unidos, historicamente, a perseguição a negros foi terrível. O Brasil não teve o KKKK, lá teve. Tá? Então, assim, as leis de segregação racial lá foram terríveis, tá? E no Brasil, apesar de tudo o racismo que teve no Brasil, que tem no Brasil, aqui é melhor. E eu não sei em que lugar do mundo foi melhor. Não sei. Mas acho que se vocês souberem, vocês encontram, escrevam para mim e falam, olha, tal país tratou os negros de maneira humanizada, respeitando sua dignidade, seus direitos. Lá aqui terminou a escravidão, saiu direto para a reforma agrária e os negros conseguiram estar em pé de igualdade com os brancos, em que foi um lindo maravilhoso. Acho que isso não existiu. E se existiu, por favor, porque a gente vive num mundo que é uma construção. Nosso mundo está sendo construído por nós. E a gente critica muito o que nós temos e nós não valorizamos o nosso país. Porque as coisas, elas têm uma linha histórica. Então é isso, gente. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Que apesar de não ser o ideal, a gente está caminhando. Porque nós não estamos no pior dos lugares do mundo. Um lugar bem pior. Historicamente já foi pior. Pode melhorar. Mas enquanto a gente melhora, a gente pode aproveitar o que tem de bom, né? Sem só reclamar. As pessoas só reclamam. E é isso, gente. Eu tô falando independente de partido A, B, C, D, de direita, esquerda, leste, oeste, sul. Tô falando de vida, de pessoas, sem colocar em nenhuma caixinha. Acho que nós somos mais do que isso. Mas lógico que quem já me acompanha há mais tempo sabe quais são as opiniões políticas, mas nesse momento eu quero discuti-las. A próxima vez, quem sabe. Tchau!